tarde, boa noite, boa madrugada pra você que está nos vendo. Eu sou Luara Long. Eu sou Felipe Carvalho. E esse é mais um Pod Fritas Oficial. E hoje... Mais, né? Você viu, né? Até que enfim, né, gato? Tava na hora já, né? Tava porque o Arthur falou de primeira, né? Mas então, tudo bem. Eu tive que se tocar. Galera, hoje a convidada... Se você está sorrindo, preste atenção no seu sorriso. Por conta dela que eu tenho um sorrisinho aqui ainda em dia, não tá caindo nos dentes ainda. Hoje estamos com ela, a maravilhosa Carla Moruzzi. Seja muito bem-vinda, Carla. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado por entrar nessa loucura, nessa bagunça. Também. E explica pra gente quem é a Carla. Quem é a Carla? Da onde veio Carla? Onde nasceu Carla? Eu sou nascida em São Paulo, criada, vivida na Zona Norte. Sempre Zona Norte? Sempre. Só um leve deslize de um ano em Natal, que eu fui morar em Natal. Caraca, do nada, Natal. Do nada. Fui a trabalho. Dentista, já 21, quase 22 anos de profissão. Trabalhei na saúde pública, já trabalhei na parte administrativa de redes de franquias. Aí me apaixonei por uma delas. Caramba. Hoje, né, tenho a clínica lá, Sorridentes do Limão, que eu gosto muito. É meu trabalho, minha casa, né? Fico mais lá do que em casa. Lar, né? Passo o dia inteiro. E é isso, né? E é muita diferença o trabalho daqui de São Paulo pra fora que você já foi? É porque a cultura é um pouco diferente, a valorização do profissional é diferente. O paciente é paciente, né? Não tem diferença. Não tem jeito, né? Ele tem os mesmos problemas, tudo, né? Mas é um pouco diferente, sim, o comportamento do dentista aqui em São Paulo, acho que por causa da concorrência, né? Uhum. Que aqui é maior do que lá. Mas também já faz muitos anos, né? Já faz 10 anos. Deve ter, será que faz deve o quê? ter? Sei lá, uns 15 anos já. Caramba. Já deve ter. Você acha que aqui evoluiu muito essa parte? A odontologia? Sim, odonto. sim. De quando eu me formei pra cá, o mercado é muito mais amplo, tem muito mais acesso. A população tem muito mais acesso. Né? Muito mais informação. Bom, tem mais informação porque de quando eu me formei a internet também era bem precária, né? Mas 2001. Você foi formada onde, Carla? Conta pra gente. Eu me formei na USP de São Paulo. Eu fiz o curso noturno, que eram 6 anos. Aí depois eu fiz especializações e fui fazendo. Tem várias especializações? Eu fiz primeiro de endodontia, que é tratamento de canal, mas hoje não faço mais canal. Nossa. Mas foi o meu ganha-pão por muito tempo, então não posso desmerecê-los. Depois eu passei no concurso da Prefeitura de São Paulo, então aí eu tive a oportunidade de fazer especialização em saúde pública, também foi feito na USP. Aí eu fui para a parte mais administrativa, tanto na prefeitura quanto depois que eu saí da prefeitura, no mercado mesmo, né, particular, mais para a parte de gestão de clínicas, essas coisas. Aí eu acabei fazendo um MBA na GV, de administração de empresas. E agora, recentemente, terminei especialização em harmonização facial. Caramba! Não pode parar, não, o mercado não para, né? Quando você atuou na área pública, foi como dentista também? Eu ingressei como dentista, aí depois eu fiquei coordenadora de saúde bucal na região do Itaim Paulista. E depois eu fui gerente de posto de saúde. O que, gente? Nossa, vocês dor de cabeça. Que dor de cabeça. Vocês têm que tirar o chapéu pros gerentes de posto de saúde, porque é uma missão. É uma missão bem difícil, Mas também aprendi muito. Eu brinco que eu virei gente depois que eu fui trabalhar na prefeitura. Aí você começa a ver, né, as realidades legal. Sim, eu virei gente depois que eu fui trabalhar na prefeitura. E na área pública teve alguma coisa que te tocou, assim? Algum atendimento que você lembra que te marcou? Algum caso, né? Assim, hoje já é bem diferente, né? Na época estava começando os incentivos maiores na área de odontologia no setor público. Foi quando começou os CELS, né? Os centros de especialidade. Então, logo que eu entrei era um pouco precário, né? A gente não tinha condições de atender todo mundo, né? A gente falava que era o público-alvo, né? Assim, só mesmo. As prioridades, que eram as crianças, gestantes e os idosos. E as emergências que a gente fazia aí aberto ao público geral.
Mas eu fiquei muito pouco tempo na ponta mesmo. Logo eu fui destacada para a parte administrativa. É melhor? É porque eu gosto, né? Tem gente que não gosta de papel, Excel, planilha. Tem gente que fala, eu nasci pra parte de administrativa do rolê. Eu me identifico, eu gosto de computador, eu gosto de dados, eu gosto de estudar números, de estatística. E coisas que normalmente dentistas não gostam, né? Então... Já sei fugir um pouquinho da casa. Então eu acho que percebendo isso, eles me convidaram para participar dessa parte, assim. Ai, que legal. E a próxima especialização, já pensou? Não, gente, agora eu vou dar um time, vou ver se eu ganho um pouco de dinheiro com o que eu investi, né? Porra, ficar estudando sempre. Não, estudar eu estudo, né? Eu continuo estudando porque você abre o Instagram, tem uma técnica nova. Pior que hoje em dia tem muitas atualizações, né? Sim, tem de tudo. Terminei a especialização agora, já tem umas 3, 4 cursos que eu quero fazer, porque não teve já na especialização e é técnica nova, sabe? Então, essa parte de estética, toda semana aparece uma novidade. Caramba. Porque tá evoluindo muito rápido, né? Se a gente pensar na odontologia mesmo, é uma especialidade recente, faz pouco tempo que tem. Mas os médicos sempre fizeram, né? Sim. Mas mesmo quando a gente olha a parte de científica, ela é pobre ainda. Ela é bem pobre. Então tem muita coisa. Não de longo prazo, sabe? Né? Então vai tem que estudar, ler o que tem, né? Entender a base da coisa. E pegando na prática, né? E aplicando. Mas assim, o básico, né? Que é o que todo mundo sabe, preenchimento, botox, estimulador, essas coisas tem bastante estudo. Essa área tá em alta agora, né? Sim. Botox, eu tô precisando. Eu falei pra ele já. Um senhorzinho. Culpa da minha mãe, que ela tem uns pés de galinha. Aí eu puxei de família. Falei pra ele que ia vergonha. Não, eu vou lá fazer uns... Só um pouquinho. Assim, eu tenho o maior medo de agora, eu tenho um cagaço, mano. Tenho medo. Medo de agulha. De agulha. A gente passa... por favor. Mas a gente passa uma anestésicozinha. Não compara a tatuagem. Dói muito mais. Não, acho que não. Não entendi? Não entendi. Não, mas é verdade. Eu passava mal, trabalhava no TI, eu passava mal vendo a agulha. Não, mas a agulha do Botox é tão fininha que você nem vê. É tipo aquela de diabetes, né? É menor que a da insulina. Sério? De aplicar a insulina é mais fininha. Você não nasceu com essa pele aqui iluminada que Deus me deu. Aí... Laura, faça por favor, essas horas não, né? Por favor, vou ter que ir embora aqui no meio. Você é mais novo que eu. Quem? Você. Acho que não. Você é de que ano? Você é 92? Sou 92. Eu sou 91? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Tem que botocar. Kai, como que foi essa parte da clínica, assim, né? Da Sorridentes? Como que veio na sua cabeça esse projeto? Como que aconteceu todo o processo? Foi bem bacana, assim, a história toda, né? Eu comecei trabalhando na central da Sorridentes, né? Na franqueadora. Eu trabalhei lá por 7 anos. Comecei como consultora de campo, que é quem auxilia os franqueados. Fui crescendo lá dentro também. Cheguei até diretora de operações. Lá eu fiquei, acho que de 2010 a 2017. Fiquei bastante tempo, tá? 7 anos. E aí eu saí dessa empreitada. Fui para uma outra dentro do grupo, que era o software que eu até tinha participado do desenvolvimento e tal. Eles iam começar a vender. Aí eu fui para essa parte. E aí teve um momento que eu e meu marido resolveu montar um bar, né? Caramba. E aí eu resolvi que eu não ia mais trabalhar lá e que eu ia empreender num bar. Só que, gente, vida de bar é outro pra que a gente tem que tirar chapéu. Que bar é Freud, né? É difícil, quando tá todo mundo se divertindo, você tá trabalhando. Né? Todo mundo é inimigo do fim, não tem dia de semana. Até que era um negócio mais tranquilo. A gente abria de quinta a sábado. Não era tão pesado. Mas era a gente que cozinhava, né? Então fazia tudo. Mas foi ótimo. Foram os 6 meses maravilhosos. Depois a gente desistiu. Quer mais não. E demanda muito tempo, né? Demanda bastante tempo. De preparo, você vai abrir o bar às 8 horas da noite, vai 5 horas da tarde pro happy hour, você tá trabalhando desde as 8 da manhã, fazendo as coisas. E vai ficando. E vai até 21. E aí vira. Aí até desmontar as coisas, dependendo da região, vai até 2, 3 da manhã. Depende do dia aí. Quando o outro Felipe ia com os amigos, virava. Nossa,
Essa juventude, viu? Essa juventude transviada. Essa juventude. Essa juventude. Mas também não posso reclamar, porque eles ajudaram bastante a gente. Tá vendo? Então tem uma troca aí. É claro, dá trabalho, mas dá retorno. E aí também, depois né? vocês... Aí eu bar. recebi o convite de uma das franqueadas que eu atendia na época, que eu trabalhava na franqueadora, pra ser gerente de uma unidade nova que ela ia abrir. Aí eu falei que gerente eu não queria ser. Lógico. Né? Que se ela topasse, eu queria ser sócia. Aham. E assim foi. Aí a gente namorou, né? Eu trabalhei com ela na clínica dela uma época, pra ver se a gente ia ter afinidade no dia a dia. Pra pegar já toda a logística. Não, e pra ver se a gente ia se dar bem, né? Porque sociedade é casamento, né? Então aí tava dando tudo certo, tudo bem. Abrimos a clínica em fevereiro de 2018, tava tudo maravilhoso. Até ela desistir. E ela era uma franqueada de 10 anos da rede, não era uma franqueada nova, sabe? Do Aí ela nada- vendeu tudo. Aí eu que me virasse nos 30, né? Pra comprar a parte dela. Gente, ela que saiu, falou, não quero mais. Saiu, foi uma nova empreitada aí, que nós também não vai divulgar, né? Fazer Não, propaganda sim. dela, né? Mas... Por favor, não, né? Deixou na Oli. Caramba, meu. Não, foi bem conversado, Sim, não teve sim. atrito. Foi de boa, não teve treta, não, nada. A gente conversou. Eu falei, ó, eu vou ficar, né? Tipo, agora que eu larguei tudo pra vir pra cá, eu não vou tem- pro mercado de novo? Não Não, tem né? condição. Aí fiquei, aí agora vai fazer 5 anos já. Você já trabalhou em alguma outra que não seja sorridente? Já. Já? Não vou falar Já? nada, né? Não, Mas posso até falar, já quebrou o meu. já. Tá tudo certo, não existe Muito mais. bom, muito bom. Uma questão das clínicas odontológicas, né, infelizmente, um estigma que ficou, né, é que várias fecharam, né? Várias empresas grandes que apareciam na TV, várias fecharam. O que você acha Desculpa. que tem esse fechamento, assim, em geral? É má administração. Má administração. É zóio grande. É né? que eu acho que às vezes as Quer dar um pessoas. passo mais na perna. Acho que às vezes as pessoas não entendem que administrar um negócio não é só você abrir e ter um valor X e pôr mais 50%, 100% que você vai lucrar. Não é assim que funciona. Não é. E assim, na odontologia tem uma questão que a gente, a hora que combina o tratamento com o paciente, né? Fecha o tratamento, ele vai pagar. Normalmente, se o ticket é muito alto, ele paga parcelado, né? E o mercado financeiro tá aí pra fazer a gente antecipar, né? Justamente. Só que a gente esquece que uma hora a conta do paciente, né? Os custos do tratamento vai chegar. Então, eu acho que é mais essa falha de falta de gestão do capital. Então, muitas delas acabaram tendo problema com o fluxo de caixa mesmo. E uma questão de querer expandir muito. Então, assim, faturava muito, né? Mas ainda tinha um prazo longo para entregar o tratamento. Aí pegava esse capital que, teoricamente, deveria ter sido guardado para usar no momento que precisasse pagar o profissional, pagar o laboratório, pagar os insumos para entregar o tratamento do paciente. Porque o tratamento às vezes dura 1 ano, né? Não é assim, vai lá, senta, pagou, fez um mês, tchau, né? Um mês, acabou. Tá, vai lá, reabilitação vai normalmente é tratamento de 1 ano, 1 ano e meio, né? Então, acaba tendo um desencaixe aí, porque ele pegou o dinheiro, foi, investiu, abriu outra, vai abrir outra, vai abrir outra. E aí, se não aparece, não volta, não entra. Aí e o mercado, assim, o market share né, ele tem um limite ali também, né? De pessoas que têm o poder aquisitivo e a intenção de, né? Porque não é só ter o poder aquisitivo, tem que ter intenção. O objetivo dele. De se cuidar, né? Porque tem um monte de gente que tem condição financeira e que não tem intenção nenhuma de se cuidar. Não é só na odontologia. Isso é verdade né? mesmo. Como também tem um monte de gente que quer e não pode. E não pode. E aí foi onde eu encontrei uma afinidade com a Sorridentes, assim, quando eu trabalhava lá dentro. E aí eu via uma preocupação dos donos, como eu já trabalhei em outras próximas, muito próximo aos donos também, eu vi uma preocupação dos donos em fazer a odontologia correta. Que infelizmente não é uma realidade por aí. Aí é difícil. Já que ela tocou no assunto, práticas de odontologia mundo afora, assim, pra manter paciente na clínica que muitos fazem, mas que não é correto. Como assim, Lu? Por exemplo, Entendi. a pessoa pôs o aparelho. Ficar enrolando. Ficar enrolando o paciente. Tem bastante disso? Só pra... Porque eu conheço pessoas que usam o aparelho há uns 10 anos.
Não. Você já chegou a presenciar, tipo, alguma coisa assim? Ah, já. Tipo, de ficar Mas assim, é enrolando? difícil a gente julgar também o colega, né? Porque assim, Às vezes é a conduta dele, né? Tipo, não, às vezes é o paciente, gente. Não é só. que não ajuda também. Às vezes, assim, o paciente tá, por exemplo, 10 anos é exagero, né? Mas assim, ele vai um mês, falta 3. Vai outro, falta 3. Cada vez que ele volta pro zero. Tudo. Então, assim, quebrou o bracket, volta o tratamento um mês. Quebrou, não sei, entendeu? Então, assim, tem algumas... Tanto que agora é por isso que cada vez mais, né, a ciência, tudo tá buscando coisas que não tenham o bracket. Porque a ativação do aparelho via bracket requer o dentista, a manutenção, né? Primeiro ver os aparelhos autoligados, que não tem aquela borrachinha colorida, sabe? Que daí mantém pelo menos ativo ali um período maior, não precisa ser mensal, né? Porque a outra tem que ser mensal. Aí agora com os alinhadores, né? Aí marcas comerciais diversas, mas a mais conhecida é a Invisalign, que você faz toda a prototipagem do caso, você sabe como que vai chegar no final, vem as moldeirinhas, você entrega pro paciente, faz os desgastes, se durante, sei lá, 3, 4 meses não precisar de intervenção efetiva do dentista, pode acompanhar até por foto o paciente não precisa ir na clínica. Agora, se naquela etapa do tratamento precisa fazer algum desgastezinho ou colar alguma pecinha para ajudar a empurrar. É válido ou... O que vai. É válido, muito válido. Vai. Eu hoje, se tivesse que colocar o aparelho, eu gostaria de colocar o Invisalign, que tem um investimento prático, um pouco maior, porque ele tem uma tecnologia mais firmada, mas existem diversas marcas no mercado. Na clínica a gente trabalha com a Sorridentes Aligner, que é muito bom, que é do grupo do New Aligner. E que a gente resolve grande parte dos casos, né? É que o investimento é maior, mas é tecnologia. Agora pensa, não sei se vocês usaram o aparelho, eu usei, assim, tipo... Eu usei também. Eu usei, mas meus pais desistiram de mim porque era aparelho móvel. Ah, não usava. Aí ia comer, colocava no bolso, aí tá. Só que aí chegou, só que às vezes eu colocava no bolso e esquecia de pôr de volta. Aí você senta aí quebra o aparelho. É comum, Aí meus pais falaram, bom, já que você quebrou tantos aparelhos, chega, problema seu. Quando você crescer, se vira. Então, se quiser, vai lá que a gente conversa. Com certeza. Já vou marcar o meu horário. E lá na clínica, o que tem lá? Dessa parte? De tudo. A gente atende tudo, Lipe. Tem pediatria, né? A gente atende pediatria, a gente tem a pediatra. Aí tem a parte de ortodontia, então a gente trabalha com aparelhos móveis, que na verdade são aparelhos ortopédicos, então é para quando a pessoa ainda está em desenvolvimento, né? A partir do momento que para o desenvolvimento, que é a hora que vem a dentição permanente, né? Que a gente fala, que é os dentes de leite e tal. Aí a gente já vai para a ortodontia convencional, que a gente fala, né? A ortodontia fixa, mas que agora também nem é mais a fixa, porque os alinhadores são móveis. Caraca! E que é a parte boa, porque você aquele aparelho pra passar fio dental, não pode comer amendoim. Eu amo amendoim, já fico triste. Então, assim, é a melhor coisa. E pra quem pratica esporte, por exemplo, os brackets, se for esporte de impacto, gente, vive com a boca machucada. Né? Então, os alinhadores têm a indicação, inclusive, pros esportistas, porque... Se ficar em contato, mesmo que esteja com a proteção, não tem como, né? Não, com o protetor bucal, sim, né? Mas mesmo assim... Mas nem todo mundo usa, né? Então... É difícil. Caraca. Só quando é de impacto mesmo. Eu tinha um paciente que era jogador de futebol americano. Ele usava, né? Pô, também. Às vezes uns esportes, mas tipo um futebol. Não tem como, às vezes não bate. Não usa, não tem como, não. Mas, por exemplo, na luta a gente usa normal já. Já. Protetor bucal. Independente. Bucal, mas que tem risco de fratura mesmo, né? Um almo na boca. Uma vez eu quase bati no cara por causa disso. Deixa eu te perguntar, o que você acha sobre os convênios nas clínicas? Não gosto. Não gosto? Não gosto. Porque assim, tava tendo acho que estão aumentando uma coisa dos convênios, né? Eu vi, assim, bem de longe, sobre o repasse pras clínicas, alguma coisa assim que eu vi notícia esses dias. Eu não tenho muito domínio sobre essa parte de convênio. Mas o que você acha? Pra ver sua opinião sobre. Quando eu me formei, eu atendi convênio. Então, assim, normalmente o que é? Eles têm lá um valor que é um código deles lá, por exemplo. Uma restauração é 100 unidades, sem U qualquer coisa. Aí o valor do seu U varia. O meu é um, o seu é outro, o dela é outro.
Dependendo do que você acorda com a operadora. Mas no fundo, o que acaba acontecendo? É um valor muito abaixo do que a gente consegue cobrar no particular. Então, assim, a demanda tem que valer muito a pena pela demanda. Aí vamos pensar. Você tem um dentista que você paga lá, sei lá, R$150 pra ele fazer uma restauração em você. Ele vai ficar com você meia hora, 40 minutos, 50 minutos. Pra ganhar R$150. Aí o convênio vai pagar pra ele, vamos pensar, 25. Nossa. Porque essa é a diferença, tá? 30 no máximo. Caraca. Você acha que ele vai fazer do mesmo jeito? O que ele vai precisar fazer? Em 50 minutos, quantos ele tem que fazer pra chegar no 150? Ele vai ter que meio que... Entendeu? Rapidinho. Mesmo que ele tope reduzir de 150 para 100. O que ele fazia em 1 hora, com um paciente, ele vai precisar fazer 4. Então, é meio difícil essa conta fechar, né? Agora, não sou contra, não. Tipo, né? É que eu acho difícil que a qualidade seja mantida. Porque não tem como, né? Então, assim, tá bom, eu vou usar o mesmo material, tal, mas... eu falo assim, sabe? Tipo, aquele carinho de dar anestesia devagar, que leva 5 minutos. Meu, 5 minutos é tempo de entregar. Vai, queridão. Vamos! Toma! Paralisando todo mundo. Assim, eu não trabalho com convênio, mas deve ser por esse nível. Coloca um monte de gente na cadeira ali, já... linha de produção. Muito provavelmente, assim, pra render tem que trabalhar com um auxiliar, né? Aí existem os auxiliares de saúde bucal que não fazem intervenção na boca do paciente, mas, por exemplo, pode vazar modelo, pode fazer o raio-x, bom, algumas coisas que adiantaria o processo. E tem os técnicos de saúde bucal que eles podem até fazer mesmo um procedimento. Aí eu acho que, assim, é um jeito diferente de ver odontologia. Eu sempre trabalhei dentista com a mão na boca do paciente, né? Eu nunca... Fala qual técnico. Mas na saúde pública, as equipes de saúde são formadas pela SB, TSB e dentista. O que é, só pra entender, é o dentista, aí vem auxiliar de higiene bucal, como que é? Auxiliar de saúde bucal. Saúde bucal. Vamos pensar, acho que na fisioterapia talvez você tenha mais familiaridade com a parte de enfermagem. Né? Então tem auxiliar de enfermagem que tem algumas algumas permissões. Aí o técnico de enfermagem já tem outras. Né? Ele pode fazer mais coisas, mas todos eles supervisionados pelo enfermeiro. É a mesma hierarquia. Isso. Então a TSB pode meio que supervisionar o trabalho de uma SB desde que tenha um dentista presente supervisionando ela. Né? Então mas quando a gente pensa assim em tratamento de saúde pública e os convênios, eu acredito que funcione muito assim, porque assim, tem muita coisa que uma SB faz e que o dentista faz, né? Hoje não tem uma SB na equipe, ele faz. Então já, por exemplo, convênio é tudo assim, raio-x final, raio-x inicial, não sei o que, é uma burocracia. Então, algumas coisas as auxiliares e os técnicos podem fazer. Um técnico de saúde bucal, ele pode ajudar com restauração. Ele não pode preparar nem anestesiar, mas ele pode reconstruir. E aí vem o dentista e faz a checagem. Então, assim, se você pensar, pra anestesiar e preparar, é menos tempo do que só... né? Então, às vezes, casando o dentista com o técnico, pode ser que dê jogo aí nos convênios. Mas eu não conheço. Mas é bem difícil. A mecânica. Ou talvez use um material inferior do que ele usaria para atendimento de um cliente particular dele. É que é assim... Existe não inferior, mas assim... num custo mais baixo para poder... Existe um estigma, assim, também, de que material odontológico é uma fortuna, né? Ele é caro mesmo, mas, assim, o piorzinho pro médio, o preço não é tão diferente. Entendi. Então, não vale a pena. Porque quando você tá pensando assim, eu vou fazer uma restauração, a resina de qualidade inferior, ela custa, sei lá, 10, 15 reais mais barato que a outra, e que diluindo por restauração vai dar 2 reais, sabe? É uma economia que não vale a pena. Só que ela vai te dar um trabalho do cão, porque ela gruda na espátula a hora que você tá fazendo. Ela não dá um acabamento legal. Então, assim, eu acho que esse tipo de economia pode até ser que alguém faça. Mas aí ele nem tem um material de boa qualidade na clínica, entendeu? Entendi. Ele só tem esse. É uma economia boba. Compensa. Ele vai usar... Ele segue aquela linha B de produtos na vida dele, porque não consigo imaginar, assim, uma pessoa ter o kit do convênio e o kit... Porque... Pra você atender um paciente, você tem que ter todas as cores. Então, você vai ter que investir alto, Tem que investir bastante.
E lá na clínica, vocês investem no atendimento das crianças de forma diferenciada? Porque eu conheço muitos adultos que têm trauma de ir no dentista, ou chega no dentista já chega suando assim, ó. Porque aqueles dentistas da infância que você tava lá e ele te dava um beliscão, sabe? Não, é. Você se comporta, tipo, criança do hoje, caramba. hoje mudou muita coisa, né? Assim, principalmente a relação dos pais com as crianças, né? Que já é muito diferente da minha época. A gente vê lá, então assim, antes eu sentava e abria a boca no dentista porque minha mãe só ficava me olhando. Só falar nada, só olhava, falava, vai apanhar depois. E a gente procura fazer uma experiência agradável, né? Então lá na clínica a gente tem um espaço kids, deixa as crianças brincarem, tem a especialista que vai lá, aceita, conversa. Mas, gente, vamos combinar, né? Dentista é dentista, né? É difícil, né? Então, assim, traumatizar eu acho muito ruim, né? Então, segurar, fazer a força. Amarrar. Mas, gente, tem hora que não tem jeito, né? Se a mãe não consegue... A mãe, né? Eu falo a mãe porque a maioria das vezes é a mãe. Mas se o responsável não consegue convencer a criança de que tem que aguentar, né? E não é a dentista que vai. Então, a gente tenta fazer da melhor maneira possível. Quando é um procedimento eletivo, dá pra esperar mais um pouco, tal, a gente vai por condicionamento, tal. Vai condicionando, vai um dia lá, só brinca que tá atendendo, né? Tem algumas técnicas que dá pra usar, mas agora chega lá com dor, abscesso, né? Aí não tem como, né? Não tem como. E aí a criança já tá irritada, tipo, não é comigo ainda. Bom, mas é a pediatra, porque eu, se deixar nem avaliação faço. Eu faço assim. Criança é fogo, meu. Eu acho difícil. Acho que pra trabalhar com criança tem que ter o dom. Tem que ter um dom. E... Eu morro de dó, então eu não consigo cuidar, entendeu? Fala pra gente alguns riscos que as pessoas nem imaginam que possam ter, tendo alguma cárie, ou não tendo higiene bucal, mas que pode se tornar uma coisa grave e levar à morte, por exemplo. O mais famoso aí de todos é o Beto Carreiro, que morreu de endocardite bacteriana, né? Por um abscesso dentário. Já faz tempo também, se bobear, vocês eram até crianças. Mas é uma coisa, né? Que todo mundo fala, infecção do dente, vai bactéria pro coração e você vai morrer. É verdade, não é mentira. Mas também não é assim, né, gente? Não é bagunçado. Não é só, né? O que eu falo que é importante da odontologia em si? É que a odontologia, as doenças, né, na odontologia, elas são silenciosas. Então, assim, pra você chegar a ter uma dor de dente com uma cárie, aquilo tá lá 1 ano ou mais, né? Muito tempo, né? A cárie leva, sei lá, 6 meses pra furar o dente. Pra começar a furar. Só que depois que ela furou, ela vai, entendeu? Aí já era. Aí alastra. Só que até chegar no canal, até chegar a dar aquela dor insuportável, passou um tempo, entendeu? A doença... Aí, assim, normalmente o que acontece? O paciente sente dor, vai lá no médico, normalmente tem um pico de 72 horas, que é o processo inflamatório. Se ele suportar essas 72 horas... Só quando tiver a crise de novo, entendeu? Então, aí vai evoluindo, vai dando abscessos, vai perdendo o osso, né? Essas coisas. O dente é preso no osso. Se qualquer problema que você tenha naquele osso, você vai comprometer o dente. A doença periodontal, que é a outra doença mais frequente, né? Cárie e doença periodontal. Ela também é super silenciosa. 90% dos pacientes que sentam na minha cadeira falam assim, doutora, de vez em quando eu escovo os dentes e sangro. Eu falei, tá com gengivite e tal, vou fazer uma limpeza, vou te orientar a higiene. E por incrível que pareça, parece óbvio, né? Mas assim, os dentistas não ensinam a escovar os dentes. Não sei, assim. Sabe, eu vejo muito que os pacientes sentam lá e eles não... Eu falo assim, mas como que você escova? Assim. Não, então, quando você era criança era assim, agora você é adulto. Agora você tem né? que... Você passa fio dental? Passa assim. Não é assim. Então, ter essa paciência. Aí eu fico pensando, convênio pagando R$25, você tendo que fazer uma limpeza, remover o tártaro que tá lá entre os dentes, e aí ensinar o cara... vai assistir o vídeo no YouTube. Não tem como. É muito... tem que demandar, acho que uma atenção especial, né? Um carinho pra poder... Eu sempre fui muito dessa parte da prevenção, assim. Eu acredito muito, sabe? Eu sou 10 vezes sentar um paciente na cadeira, fazer uma limpezinha básica, conversar e mandar ele embora, do que fazer restauração, reabilitação, fazer todo tal. o processo. Porque dente é dente, gente. Não tem implante, não tem prótese, não tem nada que seja igual a dente. Dente é dente.
Isso é Então verdade. aí os pacientes, eles falam assim, deu cana, arranca e bota o implante. Não, filho, dente é dente, vai por mim. Vai até onde der pra segurar. Até onde der pra segurar, segura. Porque assim, hoje eu extraio um, amanhã eu extraio o outro e tal. Porque um implante na boca, 2 implantes na boca é uma situação, é uma ótima reabilitação. É praticamente dente mesmo. Mas quando Agora a gente já fala de começa próteses já- totais sobre implante, dá conforto? Dá. Sorri, tudo. Mas não é Mas dente. não dá, é verdade. É meio um pouco uma loucura o pessoal que arranca todos os dentes pra pôr a prótese pra ficar com um sorriso. Ou desgasta o dente É loucura. pra pôr aquelas. As lentes. As lentes pra ficar com um E sorriso. acontece isso real, né? Sim. Muito. E agora ainda. Que tem essas Com as lentes? Nossa. A galera, tipo, vai raspando a parada, fica, tipo, fininho pra pôr a lente, é isso? Assim, a técnica não é essa, né? Aham. Né? Na verdade, Foi o que eu vi, é outra, né? é outra Sei que- técnica. Tem muita gente que, sei lá por que trabalha dessa forma, mas a técnica de lente de contato é um desgaste mínimo. A lente ela pode ter 0,3 milímetros, pra vocês entenderem. Caramba. Então, ela é bem fina, né? Por isso que normalmente tem até um investimento alto, porque o protético que faz isso, ele é um Pô, artista, um né? gênio. Lógico que hoje existem softwares, faz a fresagem e tal, é outra realidade, mas no começo que Impressora era... 3D, essas coisas ajudam? Que não- a impressora ela faz resina, né? Ah, tá, resina. E as fresadoras da cerâmica, Ah. né? Mas hoje faz todo o planejamento digital, aí fica aquela coisa maravilhosa. Hoje tem muito disso, né? Tipo, Tem. você joga Não, lá e tal, e o negócio já... Outro É dia muito eu vi legal. uma colega de profissão, eu olhei e falei, nossa, é uma coisa diferente nela. A hora que ela, tchá, falei, é o dente. É o dente. Provavelmente É o dente. E não tem nem como, E aí né? ela conversando com alguém, ela, não, porque eu achei um dentista que faz super barato. E eu pensei e falei, eu percebi. Eu percebi que ele faz barato, porque ficou surreal. Super Ela tá artificial, falando, tá né? meio assim, sabe? Uma Meu, vez assim, aconteceu de eu receber uma paciente que tinha feito lente em resina, não era porcelana, era lente de resina. Normalmente a lente de resina, eles nem desgastam, eles só sobrepõem, né? E ela chegou lá e falou, arranca. Eu não gostei, arranca. Eu falei, vai, onde você fez? Como eu vou arrancar? Sei lá o que tem aí embaixo. Sei lá o que ele sabe fez. o que ele fez, é verdade. Ela, não, isso tá horrível, eu não tenho coragem de ir lá e falar pra ele que eu não gostei. Tá? Eu falei, mas você tem que falar, porque ele sabe o que ele preparou. Tá? Eu falei assim, imagina se eu tiro a resina e Ele ele dá desgastou todo o teu dente, você vai ficar sem dente? Porque eu não posso, são 7 horas da noite, eu não vou conseguir fazer provisório pra você agora. A boca toda, não dá. Aí ela, ai não, eu não vou conseguir ficar com Aí isso já aqui sei. na boca. Então, muda muito, né? Então, assim, as lentes, a harmonização facial com lentes, né? Ela muda bastante, mas ela tem a indicação dela, né? Então, assim, o povo, às vezes, tem o formato dos dentes bonito, mas precisava usar um aparelho, um alinhador, alguma Só coisa pra pra- melhorar. Aí, fazer uma reanatomização de um dente ou outro pra ficar mais bonitinho, alguma parte que desgastou. E, gente, sorriso natural. Sorriso natural, Felipe. Sorriso É uma natural, é delícia, verdade. entendeu? É verdade. É especial, é único. Eu gosto, não tô falando, gente, pode ir lá procurar, quer falar de lente, a gente conversa. Mas assim, pode ter Mas é certeza que se eu verdade. achar que é exagero pra você, eu não vou Tem fechar outras com você. formas, né, de fazer praticamente do mesmo jeito, só que com outras formas. Isso com aqui o seu- demora, né? Então. É um processo, né? E eu, assim, eu acho que às vezes, quando se trata de estética, às vezes ser menos invasivo com o paciente é melhor. Eu fui num dentista aí, qualquer, que eu não vou mais, e não quero ir você vai lá mais, comigo agora. que eu vou lá com você. Mas eu fui lá fazer uma avaliação. Eu fui lá fazer uma avaliação, tal, ele não. Que a gente pode pôr o aparelho, tal, vai fazer assim, vai fazer assado, tal, tem que tirar aqui, tal. Ele, não, e o seu dente não é desse tamaninho pequenininho, a gente faz uma cirurgia laser aqui, ó. Eu falei, não, mas eu tô feliz com o tamanho do meu dente. Não, mas vai ficar muito melhor. Eu falei, mas Eu não quero. não é uma coisa que eu... Não, mas você tem que entender. Aí eu já fiquei assim, ó. É a porque primeira às vezes coisa quer o paciente às vezes quer vender que é o a produto primeira. também, né? Às vezes eu acho que a gente se empolga também. Mas é que a gente vê que vai ficar muito legal se fizer. Aí começa a viajar, né? Acho que eu interpretei ele mal, então, desculpa. Aí você fala, caramba, olha isso Eu vou aqui. tentar olhar até, né? Com esse dentista, fica olhando pra boca. Mas a gente... A primeira regra, né? Na estética é o paciente querer. É. Porque, assim, se ele não quer... Como que...
Sabe, você vai mudar a pessoa, né? Mesmo que sutilmente. Não pode, não quer, acabou. Essa é a conversa. Aí fala assim, ai, mas não sei, quero pensar. Pensa, filha, tenha certeza antes de fazer. Porque depois que muitas coisas, depois que faz, não tem jeito. É verdade. Eu nem voltei mais por isso, porque ele ficou, sabe? Não, mas porque se você... Eu falei, mas eu não quero. Não, mas porque seu dente tá pequenininho, mas se você fizer assim, ele vai ficar assado. Eu falei, mas eu não quero. Foi uma lente de coisa. Não, era só tirar gengivinha, ia ficar fofo. Eu falei, mas eu não quero. Muito Ele, bom. não, mas se você tirar... Eu falei, mas eu gosto Não assim. quero, eu gosto assim. Cara, teve algum caso lá na clínica, assim, que você falou assim, cara, essa parada é muito difícil resolver, ou vai demorar muito tempo, e que meio que você ficou surpresa com o resultado? Teve, tipo, um caso, assim, específico? A gente tem alguns casos de reabilitação grande, assim, né, lá. Tipo, que você olha assim e fala, cacete, mano. Que desafiador, né? Que porra é essa? O que eu vou fazer aqui? Tem. Aí, normalmente, o que a gente faz? Esses casos, não é um caso que você pode sentar o paciente na cadeira, fazer a avaliação, passar o preço e mandar embora, entendeu? Desculpa. Imagina. Ele é um caso que normalmente você tem que estudar com a equipe, né? Então, reabilitações muito grandes, assim, a gente normalmente... o começo, o básico, a gente sabe, né? Tem que tirar carga, descontaminar. Vamos descontaminar tudo, que limpar, normalmente fazer a tem, limpa. né? E aí a gente vai, enquanto isso, vendo qual é o melhor caminho, até mesmo vendo como que reage o paciente, porque a gente normalmente acaba de conhecer o paciente ali, não conhece comportamento, nada, e é bom a gente já ir acompanhando um pouco pra conhecer. Mas tem casos de paciente que chegou lá, já tava com os implantes e tal, a gente começou a reabilitar, começou a perder os implantes, a gente, meu Deus do céu, por que tá perdendo esses implantes? É porque, tipo, às vezes não... Como veio de outra clínica, a gente não sabe em que situação que foi feito, né? Caraca. Aí conversamos com o paciente, não, vamos refazer e tal, aí faz enxerto e aí não dá certo. Aí eu falei, meu Deus, Às vezes o né? organismo, ele não aceita, né? Hábitos, né? Às vezes Também, do paciente fumar, é um dos que prejudica muito, né? Principalmente na parte de enxerto. Mas, às vezes, assim, até o organismo da pessoa mesmo, o metabolismo da pessoa é mais lento, né? Então, mas aí a gente vai achando caminhos. Eu falo assim, Vai meio que adaptando. quase nada não tem jeito. Tudo tem jeito. Tudo Né? tem- Dá-se um jeito. Tem casos que não tem jeito, mas quase tudo tem jeito. A questão é que o paciente não aceita o jeito que dá. Né? Então aí que ele se frustra, ele fala, mas isso eu não quero usar dentadura. Então, meu filho, mas não Mas tem às jeito. vezes não tem como. Às vezes pode até prejudicar futuramente. Sim, porque se ele tá com dente com infecção, ele corre todos esses riscos que a gente tá falando de, né? E normalmente o paciente já é um pouco mais idoso. Aí ele tem doenças de base, né? Ou pressão alta, ou diabetes. A diabetes, na presença de infecção, é catalisada. E então tem umas coisas que a gente tem que, né, Prevenir, né? prevenir. Então, Pra evitar a essa gente, imagina, já recebi paciente que fala assim, eu quero extrair o dente. Aí tomava anticoagulante até todas as marcas ele tomava. Aí eu falei, não, moço, né, então, precisa suspender, precisa falar com o médico e tal. Não, arranca aí, que não vai dar nada. Eu falei, mas gente, Não, Como tá assim? louco? Pois o BO mesmo você. lógico, eu ia fazer o quê? Correr com ele pro cachoeirinha depois? Não. Aí, porque se não, Não dá, tem se como, dá é tudo verdade. certo, se Deus botar a mão na hora, Ok. ok, mas se não dá. Nossa. Aí, porque a gente já teve que fazer extração de emergência em paciente que tomava anticoagulante, mas aí você fala, mas se sangrar nós vamos pro hospital, tá bom? Tá bom, tá alinhado. Agora, não era o caso dele. Caramba. E ele já tinha ido lá antes, eu tinha pedido a carta, ele não foi falar, ele falou, não, o médico liberou. Eu falei, cadê a carta? Foi O nada médico no médico. liberou. Aí ele falou assim, já sei o que eu vou fazer, eu vou lá na clínica da esquina e não vou falar que eu tomo anticoagulante. Eu falei, se você tiver alguma intercorrência, eles vão te socorrer. Mas Mas. você não tá agindo de má fé. Caramba. Então, assim, tem uns doidinhos também, né? Que Mas vai, é pouco, assim, pra- graças a Deus. Ainda Hoje bem, em né? dia, extrair o dente é a última opção de todas. É. Não Até é mais na- assim, doutora, meu dente já que tá doendo, arranca aqui logo que eu quero ir embora e pronto. Tem os pacientes que pensam assim, né? Mas não é. É a última opção, você dá pra tratar canal. A gente tenta, né? Tenta Tenta tudo. recuperar até o último segundo. Ah, gente, canal. Eu tenho canal em um dente que eu tenho foi traumatizado e aí ele, né, morreu o nervo. Eu tinha 12 anos, eu tenho 46, cara. Caramba. Tá doendo, arranca? O dente da frente? Não dá, né? Criança? É porque a galera acho que pensa, né, que arrancando vai tirar a dor. É.
Não, vai mesmo, né? Não, não atirador, mas, tipo, tirar tudo, assim. É que assim, A melhor opção a gente pensa que é arrancar mesmo. Tem sabe? casos e casos, né? Às vezes a gente se depara com alguns casos de dor, né? Que normalmente é canal ou doença periodontal. Se o suporte não tá bom, aí é extração, né? Ah, mas não quero extrair. Tá bom, então vamos tratar, vamos ver quanto tempo ele fica. Eu falo que tem gente que é apegada, né? Ao dente, assim. Tipo, que tem indicação de extrair, mas ela é apegada e ela não quer extrair. E aí a gente vai tentando fazer a terapia, mantendo e tal. Mas tem hora que não dá também, né, gente? Que o dente tá preso pela saliva na boca. Não dá. Caralho, não tem como. Todo siso é passível de ser tirado? Não, todo é, né? Mas com risco. Eu acho que o que você quis me perguntar é se todo mundo precisa tirar. Não, qualquer um pode tirar, por exemplo. Ou tem casos que a pessoa tem que conviver com o siso dele porque não tem como arrancar. Não, tem casos que não tem indicação de extração do siso, né? Não precisa extrair. Tem casos que precisa, que tem indicação e precisa extrair. Tem casos que para extrair tem um risco muito alto e precisa ser em hospital. Caramba, Nossa, tem eu esses não casos sabia. também. Tem. Porque o dente do siso, se ele tá muito localizado, aqui a gente tem um nervo, né? E se ele tá muito perto desse nervo e muito perto da base da mandíbula, existe um risco de fratura. Entendi. Na hora que tá fazendo a alavanca. Na hora que faz a alavanca. E você desgasta osso, então você fragiliza muito. Às vezes nem fratura na cirurgia. Às vezes o paciente levanta da cadeira, pisa no chão, pelo vibrar já... Só pelo... Caramba, Meu já Deus. que é trinca. Porque o músculo é muito forte, né? E ele incide bem aqui. Então a gente sempre avalia o raio-x, né? Lá na clínica a gente tem o raio-x panorâmico, então a gente já avalia lá. Ai, que maravilha. Melhor coisa do mundo. Né? Porque eu detesto ter que ir no dentista. Ai, vai lá fazer a panorâmica. Não, a gente tem lá justamente já Aí tem eu- tudo, Aí você fica com preguiça já, que você fala, ai, vou ter que ir O outro siso, lugar. ele é obrigatório, assim, eu não entendo, não, eu sou leigo, né? Mas é obrigatório nascer em todo mundo? Não, tem gente que não não tem. Tem gente que não tem. Porque você vê geral, né? Falando, vou ter que tirar o siso. Não sei o que Por lá. exemplo, eu só Que tenho a os dois de maioria. cima. Mas não nasceu os de baixo, não tem no raio-x. Bom, É, o raio-x então- eu não sei. Tem Mas uma... não- Tem não uma... Alguns pacientes que não tem o Caramba. terceiro molar. Mas é mais difícil ou não? É mais raro, a maioria tem. Mas até que tem uma amostrinha boa já. Falo que é a evolução da espécie, né? Os mais Caramba, evoluídos meu. não tem. Puta, deve Mas ser também muito isso daí eu foda. acho que é especulação, porque eu nunca li nenhum artigo sobre Nenhuma isso. teoria. É a teoria da conspiração. Teoria da conspiração. OVNIs. A gente brinca que tem gente que tem o quarto molar, né? Que é o Aham. siso e mais um. Gente, do Aí a gente céu. fala, esse não tá evoluído. Esse ainda vai esperar mais umas esse aí, gerações. é. né? Mas, Cara, como que você vê a clínica aí daqui a uns 5, 10 anos? Qual o objetivo da clínica? Sua eu acho que clínica? sempre... O que eu busco lá no bairro, Felipe, assim, é respeitar as pessoas que estão lá e atendê-los da melhor forma possível, com o que há de melhor. A gente tá sempre investindo, então assim, logo depois que a gente abriu a clínica, a gente comprou o panorâmico com o tele para fazer as Isso documentações faz e o uma raio-x. diferença, né? De que nem falou, de ter que sair para outro lugar pra fazer. Não, e não é nem só isso, porque assim, no diagnóstico, ok, né? Vai lá aqui na clínica, traz o raio-x pra mim. E no transoperatório, que às vezes você tem dúvida do que tá acontecendo. Pô, levanta o paciente da cadeira, vai lá, faz, eu já me guia, entendeu? O acompanhamento dos tratamentos de ortodontia é mais fácil, né? Tá aqui na consulta, já vamos fazer um raio-x, vamos ver como que tá isso, quero ver, por que não tá mexendo o dente, né? Quer entender? Então, a gente investe nisso. Aí veio a questão da odontologia digital, que não é nova, né? Pelo amor de Deus, mas assim, hoje tá mais popular. Investimos no scanner para ter dentro da clínica. Então, algumas próteses sobre dente, sobre implante, a gente consegue fazer digital já. Pô, que legal. As placas de bruxismo já consegue fazer digital. Eu consigo escanear todo um paciente e mandar para um planejamento digital, um enceramento digital que a gente fala, né? Para poder falar, como que vai ficar assim? Aí eles mandam pra gente um modelinho e a gente testa no paciente, né? Então é bem legal. Mais previsível, né? E antes de vir, eu consigo falar, não, alarga mais aqui, aumenta mais aqui. Eu consigo pedir o que eu quero. Facilita o trabalho, né? Facilita a comunicação, porque ele me mandou arquivo, até eles me mandaram ontem um pra aprovar. Mandou arquivo, eu você falo, não, aprova, melhora tá. aqui e tal, vai, a peça vem, pum, encaixa, às vezes não precisa nem ajuste. Isso daí é Ai, que muito maravilha. bom que já facilita o trabalho, tudo. Então, o que eu vejo, assim, daqui 5, 10 anos é poder levar isso em clínica de bairro, não é
comum, né? Normalmente a gente fala assim, quero tem que ir lá, nós que somos da Zona Norte, a gente tem que ir lá pra Zona Sul, se a gente quiser as coisas. É verdade. Normalmente é Zona Sul mesmo, né? É tudo Zona Sul, que é os bairros mais... né? Antigamente era, você queria as coisas mais high-tech só na Zona Sul. Hoje começou a expandir Hoje tem nos bairros e tal, então por diversas razões, eu acredito, né? Uma pelas próprias empresas das tecnologias que querem que seja assim, né? Lógico que eles vendem mais máquina, vendem mais produto, vendem mais tudo, né? A capacitação, que antes era uma coisa absurda e hoje tá é praticamente gratuita, né? Hoje, se você não tem dinheiro, você entra no YouTube e no Instagram, você vai e faz, né? Você vai... Tendo base, né? Também, não pode ser um você. Não é você. Eu chego lá, deixa eu ver aqui como é que mexe essa máquina aqui. Vamos fazer Peraí. Eu acho que é pra aprender um procedimento, nem tanto, né? Aprender efetivamente a fazer um procedimento que você nunca fez, eu acho arriscado. Mas por exemplo, coisas que você já sabe fazer, mas você quer se atualizar. Aí você só... não precisa pagar um curso de... Gente, eu não sei na área de vocês, mas tipo, na minha área, cursinho de fim de semana é 3 conto. Mas é assim mesmo. No mínimo. E tem uns de 15. E às vezes você não aprende nada. Não, até aprende, né? Mas poxa, caramba, né? Aproveitando esse gancho, qual o conselho que você daria, assim, você que tem bastante experiência na área, pra galera que tá começando agora a faculdade, ou já tá em um processo de transição para se formar? Quem tá começando, primeira coisa é que não subestime as matérias de base, que é elas que vão te garantir no futuro, né? Porque na faculdade a gente acha que a gente não vai usar aquilo pra nada, né? Sempre assim, né? Por que eu vou usar essa coisa aqui? Só que não vou usar pra nada. Você tem anatomia no primeiro semestre da faculdade, vai ter cirurgia no último, né? Tipo, você nem lembra mais. O que eu vou fazer? Onde que é o dente mesmo? A gente ainda dente tudo bem, né? Mas brincando, assim. Mas assim, as matérias de base são muito importantes. E assim, na faculdade, às vezes, a gente acha que a gente tem que estudar pra passar na prova, sabe? Não é pra isso. Passar na prova é consequência. Isso é um dos erros das universidades. Hoje, por prova, por exemplo, 21 anos de formada. Eu pego um artigo científico pra ler, eu entendo o que eles estão falando, entendeu? Sim. Não sei se... Tudo bem, me formei numa boa escola. Mas eu sempre procurei entender o que estava com aquela matéria, né? Sim. Não decorar para a prova, mas entender. Então, assim, na faculdade é assim, aproveitar ao máximo. Na faculdade você tem monitoria, que é um curso de graça, que você pode fazer e se aprimorar, né? E ver se é aquilo que você gosta. Porque as pessoas, elas querem sair da faculdade e fazer especialização. E agora todas querem fazer harmonização. Daqui a 5, 10 anos, gente, desculpa, mas vocês vão ter muita dificuldade de encontrar dentista que cuida de dente. Dentista raiz, né? Dentista raiz. Verdade. Então, até a gente brinca assim, fala assim, tá todo mundo indo pra harmonização. Então, assim, a cada 100 que forma na faculdade, 90 vai pra harmonização e 10 vai pra outra coisa. Caramba. Porque uma que é uma coisa, que tá o boom, né? Outra que se a pessoa tiver habilidade nas redes sociais... Já era. Ela e é se o que dá mais? Que é mais rentável? Hoje em dia não é tão rentável. Não é tão rentável assim. É ilusão. É mais o status, assim, né? Não, é gostoso pra não, assim, caramba. não é nem o status que fala, tá o momento, né? A moda. É o da moda. Igual foi implante, quando a gente se formou era implante, e um pouco antes de eu me formar era ortodontia. Caramba. Então são fases mesmo, né? Aí vai saturar o mercado da harmonização, é o que a gente já tá, né? Mas por que não acontece a mesma coisa que acontece a ortodontia, quando o Luciano fez o tratamento ortodôntico dele, era um salário mínimo a manutenção. Hoje você paga R$85. Quanto que é o salário mínimo? Verdade. É 1.300, né? 1.300. Entendeu? Caramba. Então, pra vocês entenderem, né? E você pagava a documentação e pagava o aparelho, que era mais, sei lá, 3 salários mínimos. E o custo, gente... Baratinho, é o mesmo. Tudo, né? Não mudou muita coisa, entendeu? Aí isso que é... Então, isso é a popularização, é o acesso, porque é só quem tinha condições financeiras que podia tratar ortodontia. Então, houve um movimento para dar acesso e que eu acho digno, né? Não sei se R$85 é justo pelo que a pessoa tem que estudar, né? Justamente. 5 anos de faculdade, depois mais 3, porque tem a especialização de ali... ortodontia são 3 anos, e mais todos os cursos que vai fazendo para se manter atualizado. Mas não vamos entrar nessa questão, porque detalhe. eu acho que nenhuma profissão é remunerada da forma que deveria. Não, nenhuma. É verdade. Nenhuma.
E... A não ser jogador de futebol de sucesso. Aí... Também é um cúmulo, né? Ganhar milhões, assim. Eu acho cúmulo. Mas aí veio os implantes, a mesma coisa também. Era uma fortuna. Aí apareceram as clínicas, né, na TV, com um preço mais acessível. Mais do que o preço, era a forma de pagamento. Porque num dentista convencional, ele não consegue dividir em tantas vezes, né? E essas clínicas, elas conseguiam parcerias com financeiras, né? Lá na clínica a gente tem também. Que financiam aí facilita pagamento, o pagamento para o paciente e viabiliza. Então, o negócio assim, eu não tenho 5 mil reais para fazer um tratamento. Mas, e 500 por mês, você tem? Tenho. Vamos fazer uns carnezinhos. Já tô sendo seduzida, parcelada, pessoal. Não é? Vai fazer, é verdade. Então, assim, então isso é uma coisa que foi muito legal da mudança da odontologia. Na harmonização, o que eu vejo ainda tem, né, o status do glamour e tal, o povo tá mais ganhando dinheiro, dando curso pra ensinar os outros do que o próprio efetivamente com o paciente. Fazendo, é verdade. Mas acaba sendo meio que commodity, né? Então, assim, Botox, né? Que é a marca comercial, na verdade. O procedimento é a toxina botulínica, a neuromodulação dos músculos. Todo mundo que fez um curso vai saber aplicar, teoricamente, né? Seguindo as regras básicas, né? De cuidados ali, vai ter um resultado, né? Vai paralisar a testa, o olho e tal. Pode cair a pálpebra? Pode. Pode, mas nada Mas se tomar um pouquinho de cuidado, não vai acontecer isso. Agora, por que a esteticista que pode aplicar e um dentista que precisou fazer especialização para aplicar, né? O que eles têm de diferente no mercado, entendeu? Esse que é o segredo daqui pra frente. Caramba. Por que é mais... Porque ela cobra, sei lá, R$800 e eu cobro R$1.200, né? É mais esse... Então, se for pelo preço... E aí eu recebo pacientes que fizeram, né, nesses termos dos R$800. Falam assim, eu não quero fazer Botox não porque eu não gostei. Aí você fala, você fez direito? Então, não sei, né? Pode até ter feito. Justamente, mas não sabe. Mas já suspeito que não, uma vez que um frasco de Botox custa R$800, né? Aí você já vai vendo. Então você já começa a entender que alguma coisa tá errado. Algo de errado está certo. Cara, apresenta pro pessoal aqui, ó, nessa câmerazinha aqui, a clínica, onde fica, o que tem lá pra galera entrar em contato, como que funciona tudo lá da Clínica Sorridentes. Tá, então nossa clínica fica ali na Deputado Emílio Carlos, número 96. Para quem é do bairro ali, fica entre a Loja Esperança e a Padaria Casa da Gula. Funcionamos de segunda a sexta, das 8 da manhã às 8 da noite, de sábado das 8 às 14. Atendemos todas as especialidades: implante, prótese, harmonização, lógico, né? Restaurações, extrações, cirurgias. Tudo. Crianças são bem-vindas. Nós temos a doutora Laís, que tem um jeitinho. A gente fala que é a nossa Polly, né? Que ela parece uma bonequinha. Tratamento de canal. Acho que eu falei tudo, né? Ortodontia. Né? Lá a gente faz o raio-x panorâmico para os nossos pacientes e para os pacientes da região ali que por algum motivo optem. Porque ali no bairro mesmo não tem clínica de radiologia. Tem na Cachoeirinha ou na Lapa. Então, se alguém precisar de um raio-x para alguma coisa, também a gente atende pacientes de fora. E isso, estamos abertas. O pessoal entra em contato lá. Bom, telefone fixo 2613-0997 e o celular é óbvio que eu não sei decorar. E a rede social? Pode pegar o número. É Sorridentes Limão, no Insta, no Facebook. No Facebook. É que eu não entro mais nem. No Facebook, no Instagram, Sorridentes Limão. A gente vai deixar o arroba deles aqui, certo? Isso. Aí só entra em contato, faz uma avaliaçãozinha lá. Isso, pode marcar. A avaliação sem compromisso nenhum. Vamos lá tomar um café, bater um papo, entender, tirar as dúvidas, conhecer a clínica. Puta estrutura. São 5 consultórios, a gente tem uma central de esterilização, né? Que é uma coisa que é importante. Normalmente isso não é muito visto nas clínicas, mas elas existem. Não existe. E é top, vocês vão ver depois nas minhas redes sociais também. Cara, uma frase que te inspira aí pra gente finalizar. Ô, Felipe, pode pensar. Uma frase, uma palavra, qualquer Enquanto coisa. você vai falando assim, qual bebida você gosta? Enquanto você vai pensando aí na frase, que bebida você gosta? Gente, eu gosto de uma bebida que ninguém gosta, que é Campari. Campari. Eu gosto de vinhos.
Geral, vinho seco, né? Ah, Doce. Ah, tem gente que gosta. é o doce. Não. E mais isso mesmo, né? Tomo gin? Tomo, né? Se não tiver outra coisa, Às vezes não tomo. tem nada pra fazer, né? Tomamos. Aí gosto também, né? De cappuccino, também coisas não alcoólicas, né? Pela manhã, pessoal, pela Vamos, manhã a vamos, gente vamos. bebe. De alguma manhã coisa só que não tem café álcool. preto, normalmente, né? Ai, gente. Faz uma palavra assim que. Ai, É uma cara. palavrinha. Que é uma. Que difícil, né? Difícil, não é? Assim, bate uma pronto. pra... ali. Tá pronto? Cara, sei lá, no momento eu tô vivendo um momento de esperança, assim, sabe? Isso vai. Tá Momento bom, de tá vendo? esperança. Tudo bom. O que me define nesse momento, por diversas Maravilha. questões. Diversas. É. Mediante a sua vida, né? É. Isso que importa. Gente, a gente tá aqui hoje. Tá finalizando o papo. Infelizmente, Oh. foi um papo muito bom. Sensacional. Com a doutora Carla Moruzzi, certo? A gente vai colocar o arroba dela, vai colocar o da Sorridentes Limão. Entre em contato, compareça lá. Fala que vocês viram no podcast. Já viu, né? aqui. Pode morrer. Ah, não. Não se cuida não, que você vai ver, viu? Cuida não! Tá achando que dente Que a é morte vem brincadeira. pegar você. Morrer é um pouco difícil, mas que fica feio, fica. Gente, muito obrigado. Por favor, passa suas redes sociais, pessoal. Pode ser no Cat Moruzzi, Cat né? Moruzzi. Ou doutora.carla Moruzzi também. Que daí lá é mais profissional, o outro tem mais as coisinhas. Mais De coisinhas. quem quiser me fuçar mais. O seu, Lu? Luaraline1 no Instagram, Luaraline no TikTok. E o nosso podcast é @podfritasoficial, tanto no TikTok quanto no Instagram. É isso, né? Felipe Carvalho Lima, não tenho criatividade pra essas coisas, porque E o tudo TikTok? junto. TikTok eu não lembro. Felipe Carvalho Não. Lima 10? Não, Você eu trocou? mudei. FCL oficial. Não, Felipe CL oficial. Tá bom, depois é ele isso. conta pra vocês que ele não sabe. Depois eu gente. conto que eu não lembro mesmo. Mas Carla, quero agradecer, muito obrigada por ter Obrigada a vindo. vocês. Obrigado Muito mesmo. obrigada adorei. mesmo. Muito bom. Obrigado mesmo por aceitarem. Gente, obrigada. Gente, tamo Beijo, junto. até E a obrigado aí próxima. pela audiência que vocês estão dando aí pra gente, mano. E Valeu ele, mesmo. vocês viram, né? Não casou. Não casei.